Seja muito bem-vindo ao estudo profético, a batalha final, estudos baseados em Daniel e Apocalipse. É muito bom ter a sua companhia. Receba um abraço especial do pastor Raimundo Gonçalves. O estudo que vamos fazer hoje é sobre a blasfêmia da besta de Apocalipse 13 e também do chifre pequeno descrito em Daniel capítulo 7. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la agora no livro de Apocalipse capítulo 13. Vamos para o versículo 6. Está escrito: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. De acordo com esse verso, a besta de Apocalipse 13 abriu a boca em blasfêmias contra Deus. O mesmo é dito com respeito ao chifre pequeno descrito em Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e vamos para o versículo 8, a última frase que diz assim: E uma boca que falava com insolência. E o versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Até aí. Aqui diz que o chifre pequeno tem uma boca que falava com insolência e proferiria palavras contra o Altíssimo. Ou seja, é a mesma blasfêmia descrita em Apocalipse 13, o versículo 5 e o verso 6. Mas o que é blasfêmia? Você já parou para pensar no significado profético de blasfêmia? Eu convido você a ler comigo agora o livro de João, no capítulo 10, o versículo 30 em diante. Vamos lá? Disse Jesus: Eu e o Pai somos um. Verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Até aí. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. O que Jesus estava querendo dizer com essa afirmação? Ele estava dizendo que ele é Deus, assim como o Pai é Deus. E eu pergunto a você, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo é ou não é Deus? Claro que sim. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo não nasceu de um relacionamento íntimo entre homem e mulher. A Bíblia afirma que Maria era virgem e de repente apareceu grávida. Ela mesma não entendeu nada. O anjo Gabriel teve que vir do céu e dizer a Maria: Maria, não temas, porque o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus ou Filho do Altíssimo. E Maria, que era submissa à palavra de Deus, prontamente aceitou a vontade de Deus em sua vida. Jesus Cristo, ele já existia antes de nascer. O livro de João, no capítulo 1, o verso 1 ao 3, tem algo a nos ensinar sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? João, capítulo 1, e os versículos 1 ao 3, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aí. Esse princípio é a mesma palavra princípio descrita no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, quando diz assim, olha: No princípio criou Deus os céus e a terra. As duas palavras, elas têm o mesmo equivalente, no princípio, ou seja, antes de todas as coisas. Antes de existir o sol, a lua, as estrelas, o mar, as fontes das águas e o próprio ser humano, é óbvio. Lá no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus, e esse Verbo era Deus. E diz que esse Verbo, por meio dele, todas as coisas foram feitas. Isso indica que o Verbo é criador.
O Verbo criou todas as coisas e também criou você e a mim. Não somos frutos do acaso. Você não surgiu de uma ameba. Você não surgiu por um acidente da natureza. Você existe por uma obra magnífica do Criador dos céus e da terra. E se você foi criado por Deus, você foi criado com um propósito. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. E quem crê, diga amém. Diga assim, louvado seja Deus. Você existe porque Deus criou você com um plano maravilhoso. Louvado seja o Senhor Deus. A pergunta é, quem é esse verbo criador? O versículo 14 do mesmo livro de João responde a nossa pergunta. Olha o que está escrito, João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne. Quem foi o único que se fez carne, se encarnou no ventre de Maria e viveu no meio de nós? Foi o Senhor Jesus Cristo. Então o verbo é Jesus. Vamos parafrasear o capítulo 1, versos de 1 a 3. E no lugar da palavra verbo, vamos colocar a palavra Jesus. E veja como fica. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Olha o verso 2. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Você entendeu? Então, de acordo com a Bíblia, o verbo é Jesus e o verbo é Deus. Não te alegra saber que Deus se fez carne e habitou entre nós? É por isso que o nome de Jesus também seria Emanuel, que significa Deus conosco. Já imaginou? O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, profetizando a respeito da primeira vinda de Jesus, ele declara: um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Já imaginou? Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Se você está enfrentando alguma dúvida, você está passando por alguma aflição, não sabe o que fazer, busque Jesus, que é o seu conselheiro pessoal. Amém? Mas ainda o profeta Isaías declara que Jesus, ele é Deus forte. Amigo, amiga, olha bem para mim fazendo favor. Jesus não é fraco. Jesus, ele é forte. Ele não conhece derrota. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Se você enfrenta luta, se você enfrenta dificuldade na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida física, se você está sendo perseguido, se você está passando por algo que considera impossível, Jesus é forte, ele é Deus forte e sendo Deus, ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele também é onisciente, ele sabe o que você está pensando agora mesmo, sabia disso? Ele sabe o seu futuro e ele sabe que o seu futuro está garantido em suas mãos se você colocar hoje o seu presente, sua vida em suas mãos sagradas. Amém? Mas Jesus também é onipresente. Ele está aqui comigo, olha que alegria receber Jesus, e ele está com você, aí na sua casa, talvez no seu escritório, talvez você está agora no quarto, aí se preparando para dormir ou acordando agora, talvez você está num pequeno grupo, talvez você está numa igreja, num salão, no auditório. Jesus, que é onipresente, ele está aqui, está com você e prometeu estar conosco. Quantos dias? Todos os dias, até a consumação do século, até o fim desse mundo. Então a Bíblia, ela deixa bem claro que Jesus é Deus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo, eu sou Deus como o Pai é Deus. Agora eu pergunto a você, os judeus, pelo menos a maioria deles da época, eles acreditavam que Jesus era Deus? Não, esse foi o problema. Por isso, eles pegaram em pedras para atirar em Cristo. E Jesus disse assim, por qual obra boa
da parte do Pai, vocês vão me apedrejar. E Jesus respondeu, não é por obra boa, ou melhor, os judeus responderam, não é por obra boa que vamos lhe apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Observe a expressão, sendo tu homem. Na mente judaica da época, pelo menos da maioria, Jesus era filho do homem, filho de José e Maria. Mas em verdade, Jesus não era filho de José e Maria. Ele era filho no sentido humano. Deus o Pai escolheu a Virgem Maria e José para serem os pais terrestres de Jesus. Mas eu pergunto, de acordo com a Bíblia, quem criou José e Maria? Nós acabamos de ver, foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o criador do ser humano. Agora ele se fez carne e para nos dar o exemplo em tudo, ele nasceu como um de nós e teve que ter um pai e uma mãe e foi submisso. Ele foi obediente ao seu papai e à sua mamãe. Assim como nós devemos honrar o pai e a mãe, que é o quinto mandamento e tem uma promessa que Deus vai prolongar os nossos dias nessa terra. Agora, Jesus Cristo, ele é mais que um homem, ele é Deus homem, ele é Deus eterno. Eu e o Pai somos um. O conceito, preste muita atenção no que vamos dizer agora. O conceito de blasfêmia do povo judeu não está errado, e é o conceito bíblico. Agora, aplicar esse conceito de blasfêmia a Cristo, aí sim está errado. Então veja, qualquer homem, qualquer mulher nesse planeta que se colocar no lugar de Deus aqui na terra, esse sim está blasfemando. Qualquer pessoa, sendo um pecador como você e eu, sem ser o Senhor Jesus que nunca pecou, então essa pessoa está blasfemando. Blasfêmia no contexto profético é um ser humano se colocar no lugar de Deus. E eu quero mencionar a você agora pelo menos 3 blasfêmias da besta de Apocalipse 13 ou do chifre pequeno. Primeira delas, pretender perdoar pecados. Veja, somente Deus tem autoridade e poder para perdoar os nossos pecados. Mas o chifre pequeno, que tem olhos e tem uma boca, e essa boca diz blasfêmia, quer ser Deus na terra e pretende perdoar pecados. Assim é a mesma besta de Apocalipse 13. Ora, amigo, minha amiga, perdoar o pecado de alguém não é simplesmente você dizer, eu te perdoo. Não, esse é um perdão humano barato. Biblicamente, para perdoar alguém, a pessoa tem que morrer no lugar de. Jesus, para perdoar os meus e os seus pecados, ele pagou o preço. Ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue. Então, perdoar pecados, a pessoa precisa ser Deus perfeito e morrer de forma vicária. Jesus foi o nosso substituto. Isso significa perdão dos pecados. Outra blasfêmia é aceitar a adoração de homens. Biblicamente, um dia está escrito no livro de Atos, capítulo 10, Pedro foi encontrar-se com Cornélio. Pedro judeu, Cornélio romano. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro para adorá-lo. E sabe o que Pedro disse? Por favor, levanta-te, que eu também sou homem. O apóstolo Pedro não aceitou a adoração de homens, porque Pedro sabia que isso era blasfêmia. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e 10, o apóstolo João, ele se inclinou, se ajoelhou, adorando o anjo Gabriel. Veja, o anjo Gabriel é o anjo mais poderoso que tem no céu, perfeito. Mas mesmo assim o anjo Gabriel disse, por favor, levanta-te, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Amigo, se nenhum anjo perfeito aceitou a adoração, quem é o chifre pequeno? Quem é a besta do Apocalipse para aceitar a adoração de homens? E olha, tem muitos homens, mulheres, povos, multidões, nações e línguas, brasileiros e estrangeiros, que estão servindo, adorando, reverenciando a besta de Apocalipse 13 e o chifre pequeno e não sabem.
E com muito respeito vou dizer, tem até evangélicos que estão servindo ao chifre pequeno e não sabem. Mas a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra blasfêmia é pretender ser eterno. Amigo, amiga, somente Deus é eterno, somente Deus é infalível, somente Deus é perfeito, maravilhoso para sempre. 3 blasfêmias foram mencionadas aqui, das muitas que a besta e o chifre pequeno proferem. Você gostaria de saber quem é o chifre pequeno? Quem é a besta do Apocalipse 13? Então não perca os nossos próximos estudos e você vai ter uma revelação profética simplesmente espetacular. Mas agora chegou o momento da gente fazer mais uma corrente de oração. Chegou o momento da gente orar. Chegou o momento da gente se colocar completamente em submissão ao poder de Deus, ao poder de Cristo, porque nós vimos que Ele é onipotente. Nós vimos que Jesus é Deus forte. E agora chegou aquele momento de você confiar inteiramente sua vida, sua família, o seu futuro nas mãos desse Deus maravilhoso que não falha. É verdade, eu sou falho, você é falho, vivemos em um mundo falho e pecaminoso, mas Jesus quer te dar a vitória contra a tentação, contra o adultério, contra a mentira, contra a prostituição, contra as armadilhas de Satanás. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Você gostaria de colocar sua vida nas mãos do Criador, nas mãos do Deus forte, do Pai da eternidade? Você gostaria agora de abrir o coração a Cristo e se entregar completamente a Ele? O livro de Hebreus 3, versos 7 e 8 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Apocalipse 3, o verso 20, Jesus é descrito como: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o onipotente, o onisciente, o onipresente. Jesus, Ele quer entrar na sua vida e fazer de você um vencedor. Ele quer dar a você a paz, a felicidade que você não encontra em outro local. Você pode encontrar de forma momentânea, mas verdadeiramente eterna em Cristo, só Jesus. Esse é o momento de fecharmos os olhos, se você assim tiver condições. Vamos orar. Grande e maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a Ti toda honra e toda glória. Neste momento, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Nos dê, Senhor, a libertação, nos dê o perdão, Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha como é bom conversar com Deus através da oração. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado porque você esteve conosco estudando a palavra do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir, e um grande abraço para você.